Oi, gente, tudo bem? Bom, o Coffee Express de hoje, a gente vai falar um pouquinho dentro do tema de medicina do trabalho, a gente vai falar sobre as dermatoses ocupacionais, tá bem? Então, eu vou especificar 3 tipos, que é o que a gente mais vê caindo em provas de residência, né? A dermatite de contato, a gente vai falar da dermatite por irritação e da dermatite alérgica de contato, e a gente vai falar também sobre a leuconiose, que é o que mais tem caído nas provas, tá bem? Pensando no primeiro tema, dermatite de contato por irritação, né? Ela é a principal forma que a gente vê de dermatite de contato, tá? Ela é causada pelo contato repetitivo da pele com algumas substâncias, então pode ser água, pode ser detergente, pode ser surfactante, algum tipo de solvente, alimentos, fluidos corporais, metais, fibra de vidro ou de papel. Gente, o que é mais importante na dermatite de contato por irritação e em todas as outras dermatoses ocupacionais? Primeira coisa é afastar do agente causador, tá? Depois a gente vai pensar nas medidas de suporte, né? Mas o principal sempre é afastar do agente causador, porque senão a gente não interrompe, né, aquele ciclo de doença. E aí depois a gente vai pensar, então o que a gente pode fazer para dar suporte a essa dermatite? Tem alguma infecção secundária associada, né? Tem como eu fornecer algum equipamento de proteção individual que vai proteger mais esse trabalhador? Mas sempre primeiro pensando em afastar do agente causador, tá? A dermatite alérgica de contato, ela é uma reação imunológica, tá? Então, ela é um pouquinho diferente só do contato com um agente irritativo, né? Ela vai além disso, ela é uma reação imunológica dentre aquelas reações, né, da imuno que a gente estudava, é a reação tipo 4, né? Então, a gente vai ter algumas fases, a fase de indução, né, a fase de elicitação e fase de resolução, tá? Se a gente for pensar, o que é a fase de elicitação? Uma vez que o trabalhador ele já teve ali um contato prévio, ele vai ter uma resposta quando tiver um novo contato com essa substância. E aí vai ter liberação de interleucina, um fator inflamatório importante, que basicamente é a mesma coisa que faz o teste epicutâneo, né? O teste epicutâneo ele vai reproduzir essa fase de elicitação, tá? Então, quando você tem o contato novamente, que você já foi sensibilizado previamente, você vai ter uma reação mais exacerbada e posteriormente vai ter ali uma resolução, tá? Quais são os agentes principais da dermatite alérgica de contato, né, que vão causar a dermatite alérgica de contato, essa reação imunológica? Tem alguns específicos que são mais comuns da gente ver nas provas de residência, né? Então, cimento, a borracha, resina epóxi, tá? O cimento, a borracha, eles vão ter alguns componentes, né, que causam essa reação imunológica. Então, por exemplo, né, o cimento ele vai ter o cromo hexavalente, e o cromo hexavalente ele é muito hiperreativo, né? Tem cobalto, tem níquel, tudo misturado nessa questão. A borracha também tem uma composição, né, muito rica de substâncias que vão causar essa reação imunológica, tá? Então, o principal, né? Então, tanto dermatite de contato por irritação quanto dermatite alérgica de contato e a leuconiose é afastar do agente causador, tá? Além disso, vamos pensar em suporte para dermatite, né? Então, o que a gente precisa fazer? Restabelecer barreira cutânea? Como a gente vai restabelecer barreira cutânea, né? Vai dar um creme emoliente à base de ureia, né? A gente pode, se tiver alguma infecção secundária, tratar a infecção secundária, né? A gente vai fornecer sempre equipamento de proteção individual, tá? E falando da eleioconiose, a eleioconiose, ela é uma reação acneiforme, né? Ela é uma lesão acneiforme e ela causa uma obliteração dos ossos foliculares. Então, o trabalhador que tem contato com óleo, com graxa, com alguma partícula metálica que está nesse óleo, nessa graxa, ele vai ter um entupimento dos folículos. E aí, a partir desse entupimento dos folículos, ele pode desenvolver a eleioconiose, né? A eleioconiose tem 3 fases, então tem a fase obliterante, né, que é a fase que os ossos eles são completamente fechados por esses óleos e por essas partículas metálicas de óleos. Ele tem a fase papulosa peripapilar, então depois que a gente teve ali o ósseo obliterado, ele vai começar a formar pápulas, né, e ao redor dessa pápula, ele vai ter uma inflamação e pode ter a fase infecciosa se eventualmente, né, essa pápula, essa reação peripapular tiver ali uma infecção secundária, tá? O que é importante nisso? Assim como as outras dermatoses, afastar do agente causador, né?
No caso específico de elaioconiose, a gente pode usar ceratolítico, né, que vai ajudar a desobstruir esse poro, ou a gente pode fazer uma desobstrução mecânica mesmo do poro, né, com bucha vegetal, tá? Pode usar antibiótico sistêmico, se eventualmente a gente perceber uma reação infecciosa mais grave, né? Retinoide tópico e retinoide sistêmico também pode ser usado, mas aí em casos bem pontuais, né, e graves, tá? E pensar em algumas medidas de prevenção, né? Então, principalmente higiene, né? Lavar frequentemente as mãos, né? Você trocar frequentemente as roupas e deixar essas roupas devidamente lavadas, né? Então, esse uso de equipamento de proteção individual, né? Existe alguma luva que eu posso usar que não vai interferir no trabalho que eu executo, né? Eu posso usar algum creme de silicone para tentar não deixar com que esse óleo ele entre no meu folículo? Então, existem algumas possibilidades, né, que a gente pode ali fazer o uso delas para facilitar e que ele não tenha, né, essa obliteração do ósseo folicular, tá? Então, dermatose ocupacional, o mais importante sempre é afastar do agente causador e só depois a gente vai pensar em suporte, a gente vai pensar no que fazer para minimizar, né, o problema que ele tem ali na pele depois que a gente já afastou, tá bom? Então, sobre as dermatoses, é isso que a gente tem para falar hoje, tá? E eu espero que vocês consigam responder um monte de questão com base, né, nesse pequeno resumo, tá bom? Obrigada!